Com forte influência da novela vague francesa e do neorrealismo italiano, o cinema novo brasileiro teve a sua primeira manifestação em 1955, quando Nelson Pereira produziu, com recursos escassos, o filme Rio 40 Graus, que é um semidocumentário sobre pessoas do Rio de Janeiro e acompanha um dia na vida de 5 garotos de uma favela que, num domingo tipicamente carioca de sol escaldante, vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã. Mas foi o filme Os Cafajestes, de Rui Guerra, de 1962, que teve o primeiro sucesso comercial do movimento. Sua proposta se destacava justamente por não reproduzir a tradição das chanchadas e dos filmes das grandes companhias, como a Veracruz, que costumavam ser muito influenciados por um esplendor europeu. Assim como na novela vague, o pensar cinema foi essencial para o surgimento do cinema novo como movimento. Os cinema novistas desejavam, acima de tudo, fazer filmes, ainda que fossem ruins ou mal feitos, embora estimulantes, conforme opiniões da época. O cinema que pretendiam fazer deveria ser novo, no conteúdo e na forma, pois seus novos temas exigiriam também um novo modo de filmar. O que deveria dizer o cinema brasileiro? Como fazê-lo sem equipamento, dinheiro e circuito de exibição? Era uma pergunta que os acompanhavam naquele momento. A baixa qualidade técnica dos filmes, o envolvimento com a problemática realidade social de um país subdesenvolvido, filmada de um modo subdesenvolvido, e a agressividade, nas imagens e nos temas, usada como estratégia de criação, definiriam os traços gerais do cinema novo. Foi no final dos anos 1950 que a maioria dos futuros cineastas se conheceram, em particular aqueles considerados nesta visão como fundadores do cinema novo. Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, Leon Hirschman, Carlos Diegues e David Neves. Esses cinemanovistas também eram cinéfilos, fizeram parte dos cineclubes e alguns até mesmo atuaram como críticos, antes de assumirem a direção. Essa atividade teórica levou os cineastas a refletirem sobre o que o cinema brasileiro deveria dizer, e como deveria dizer. Maria do Socorro Carvalho, pesquisadora do cinema brasileiro, divide essa primeira fase do cinema novo em 3 grandes áreas ligadas a uma vida rural no Brasil: a escravidão, o misticismo religioso e a violência, predominantes na região Nordeste. Para os cinemanovistas, a recuperação da história do Brasil pelo cinema poderia ser uma resposta à situação colonial então vigente no país. A intenção principal era discutir a realidade em seus diversos aspectos: social, político e cultural. Para abordar os temas de nosso país subdesenvolvido, as filmagens também refletiam esse subdesenvolvimento. Sem equipamento, sem dinheiro e sem distribuição, restava aos cineastas apenas uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, além do desejo de, acima de tudo, fazer filmes. O cinema novo foi notado internacionalmente, principalmente após a participação de Deus, o Diabo na Terra do Sol, no Festival de Cannes de 1964. Glauber Rocha, diretor do filme que na época estava somente com 25 anos, foi indicado a Palma de Ouro, já com seu segundo filme longa-metragem. Anos mais tarde, ele ganharia o prêmio de melhor diretor com o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, conhecido no exterior como Antônio das Mortes. Também em 64, os filmes Vidas Secas, de Nelson Pereira, e Ganga Zumba, de Cacá Diegues, também participaram do festival, aumentando a exposição do nosso cinema em terras estrangeiras. Ainda sobre Deus, o Diabo na Terra do Sol, que veio a ser considerado o segundo melhor filme brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos, logo depois de Limite, de Mário Peixoto. Glauber se inspira na literatura regional dos anos 30, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Euclides da Cunha, com Os Sertões. Glauber se deu conta de que as obras desses escritores denunciavam a miséria do ponto de vista social, e que, com a força das imagens, caberia ao cinema exibir as condições de miserabilidade do povo nordestino, com um recorte que suscitasse o debate político. Da mesma forma que a literatura, o cinema novo deveria mostrar a miséria do povo sem qualquer maquiagem ou estilização. Um ano após a indicação de Deus, o Diabo na Terra do Sol, em Cannes, Glauber Rocha publicou um dos mais importantes manifestos da história do cinema brasileiro, Estética da Fome,
O texto apresentava um projeto artístico revolucionário, que almejava utilizar o cinema como ferramenta de mudança social e não apenas de denúncia. Para Glauber Rocha, a sociedade brasileira tinha vergonha de sua fome, o que induzia, no caso do cinema, a querer ver belas imagens na tela, mesmo que não as visse ao seu redor. A única comunicação efetiva era de mentiras elaboradas de verdade, como extravagâncias formais que vulgarizavam problemas sociais e que apenas satisfaziam a nostalgia do primitivismo observador europeu. Dessa forma, a América Latina permanecia colônia em sua produção artística. Os artistas eram castrados em exercício, não podiam atuar de forma plena, e não despertaram nunca do que Glauber chama de um ideal estético adolescente. O cinema novo tivera a coragem de tocar nessa enorme ferida. Mais do que isso, ao assumi-la, identificar-se com ela pôde torná-la um dado a seu favor. E foi, então, na fome que o cineasta encontrou a trágica e dolorosa originalidade do cinema novo. Nossa originalidade é a nossa fome. E nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Além da fome, podemos dizer que essa é uma estética da violência com significado, já que para Glauber, a mais nobre manifestação da fome é a violência. Com ela, o colonizador poderia compreender pelo horror a força da cultura que ele explora e não mais satisfazer a nostalgia do seu primitivismo. Porque a violência do faminto não é primitiva, é revolucionária. Glauber afirmava que, enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Esses filmes da primeira fase são os mais naturalistas e com as maiores influências do neorrealismo no cinema novo. E apesar de abordar majoritariamente os problemas do campo, em alguns exemplos podemos destacar a interação desse meio rural com o meio urbano, numa contraposição de desigualdade do país. Como, por exemplo, em Um Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, e Barra Vento, do Glauber Rocha, ambos de 1962. Outro ponto comum nesses filmes são as temáticas religiosas que essa primeira fase veio denunciar, como, por exemplo, o discurso de intolerância religiosa, polêmicas da Igreja Católica e o uso da fé como uma ferramenta de conformismo à situação de miséria, que acaba sendo abordada à sua própria maneira em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Além destes, outros filmes marcantes dessa primeira fase são Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos e Os Fuzis, de Rui Guerra, que juntamente com as outras obras apresentavam um Nordeste seco e distante, com protagonistas que viviam em condições precárias, tratando suas percepções da realidade e de uma possível tomada de consciência política, que representava uma ponta de esperança em meio a tanta miséria. Vou contar uma história, na verdade é imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Como outros segmentos artísticos, o cinema novo também foi surpreendido pelo golpe militar de 1964. Muitas pessoas foram presas, perseguidas, promovendo-se um clima generalizado de apreensão e medo. Com isso, o movimento realinha o seu foco e passa a tratar de ambientes urbanos, sobre a mídia e propriamente sobre o poder político. Alguns enredos já falam sobre jornalistas lidando com censura, jogos de poder e deputados e presidentes sendo performados por meio de arquétipos populistas e cínicos. Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, O Desafio, de Paulo César Saraceni, e O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal, são filmes marcantes dessa fase. Enfatizando segmentos sociais sem direito à voz, com proximidade da câmera na mão, do som direto, da ida dos cineastas aos locais onde o real seria enquadrado, ou seja, de desenvolver um modo brasileiro de fazer cinema verdade. Nesse momento, a estética da fome já não cabe tanto nas produções, e temos um cinema novo mais próximo às narrativas da Nouvelle Vague, com jornalistas discutindo sobre política e enredos de pautas trabalhistas e sindicais. A desigualdade social retratada passa a abordar muito mais os problemas do Rio de Janeiro, o lugar do sertão nordestino. Exemplos específicos disso, podemos destacar A Grande Cidade, de Carlos Diegues, que conta as aventuras e desventuras de Luzia e seus 3 amigos chegados de longe, conforme afirma o subtítulo do filme, ou, ainda, a história de uma mulher e 3 homens que vieram tentar a sorte na cidade grande e de como, à procura da felicidade, encontraram o amor, a morte e até mesmo certas alegrias, segundo o material de divulgação.
e Garota de Ipanema, de Leon Hirschman, que gerou muita expectativa em torno daquela que seria a primeira superprodução do cinema novo. Um filme caro, colorido, com um grande elenco e uma equipe técnica profissional, sobre a vida de uma garota de família abastada. O objetivo de Hirschman com o filme era conseguir fazer a antimistificação daquela garota que não era feliz, pois aquela não seria a hora de apoiar a ideia da juventude alegre e dourada, e sim de mostrar a tristeza e a dor existentes nesse universo, a constante não realização desses jovens. A intenção era, portanto, refletir sobre uma falsa alegria que dominava o imaginário sobre Ipanema, em uma atmosfera característica da Zona Sul carioca. A crítica não aprovou o resultado do arrojado projeto, ficando extremamente frustrados com o resultado. Porém, para além disso, Garota de Ipanema se tornou um marco de transição do início do cinema novo para um caminho mais industrial, almejando grandes públicos. Essa popularização do cinema novo, que buscava filmes mais comerciais e próximos ao circuito que recebiam essas obras, somada ao aumento da censura do regime militar, chegando a seu ápice em 1968 com a instauração do AI-5, que eliminou a Constituição e fechou o Congresso Nacional, instituindo uma explícita e declarada ditadura no Brasil, nos esclarece a terceira fase do movimento, que vai de 1968 a 1972. Essa fase traz muitas influências tropicalistas nas histórias, em diálogo com o modernismo e com o manifesto antropofágico. O realismo agressivo da estética da fome, do início da década, praticamente desaparece nesse momento, com as produções mais alegóricas, que se fizeram assim não pela conveniência, mas por uma necessidade de lidar com a censura no país. O humor que era reprimido anteriormente, agora era manifestado na forma de paródia. Uma das obras mais relevantes dessa fase é Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que resgata uma história com fortes críticas nacionalistas, para reconstruí-la atualizando-a para o novo contexto, se aproximando do estilo popular das chanchadas, o que levou o filme a conquistar o maior sucesso de público do movimento. Justamente pelas novas dificuldades impostas pelo regime militar, cineastas como Glauber Rocha e Rui Guerra se refugiaram fora do país, enquanto outros mudaram os estilos de seus filmes, seja para obras mais comerciais ou para obras mais marginais. Ao longo de 1968, Glauber Rocha negociou com a televisão francesa a retomada do personagem Antônio das Mortes, antagonista marcante de Deus e o Diabo na Terra do Sol, em um filme com a possibilidade de ampliá-lo para uma série de 3 episódios, surgindo daí o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. No retorno de Antônio das Mortes ao sertão da Bahia, explicita-se outra leitura dos problemas sociais brasileiros, bastante diversa daquela vista em Deus e o Diabo na Terra do Sol, 5 anos antes. Trazendo à tona novamente seus personagens do passado, místicos, cangaceiros, coronéis, Glauber Rocha agora diria não haver traços definidos entre Deus e o Diabo, entre o bem e o mal, como também não haveria um agente deflagrador da utópica revolução, que o inimigo não é um, e sim vários imutáveis. O matador de cangaceiros descobre ter lutado sempre contra o inimigo errado. Em vez de ajudar o povo a libertar-se matando beatos e cangaceiros, ele se viu ao poder dos coronéis. So when Antonio das Mortes opened at the Bleecker Street Cinema, and I saw the name Russia, I went immediately to see this. And I don't think at that time, you have to understand it's a very different time. At that time, every day, or maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece. From Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over. And all of a sudden, Antonio das Mortes comes on the screen and wipes them all away. When I saw Antonio das Mortes, it seemed to cut through all politics, made politics irrelevant in a way, because it dealt with a truth and a passion that was primal. That was, there are those who have and those who have not. And those who have not will be heard and eventually will come from the earth. What I mean by that is that the politics are there. It's obvious. But I hadn't seen it handled with such honesty and in such an interesting way. And I hadn't seen it handled that way since I saw the first neorealist films of De Sica and Rossellini when I was 5 years old, which was Bicycle Thief and Paisa. And they were of a different style, but that hit the truth in a certain way, and Antonio hits that way in the same manner. I had a similar feeling to seeing Pasolini's first film, Accattone, around the same time. But Antonio das Mortes goes off on another level, because it comes out, the ritual, even though I may not have been familiar with some of the rituals depicted in the picture,
they create an atmosphere where anything is possible. The area where the woman with the knife, the extraordinary, the rituals they're enacted, and one of the greatest moments in the picture too is the way the intensity builds with the music. It becomes like a ritual, it becomes like a religious chant or an incantation. There's a moment where an older woman starts singing, and I think it's when Antonio das Mortas starts to fight for the first time with another of the conquistadors. They put the handkerchief between themselves. One bites the one end of the handkerchief, the other bites the other. And it's all one take. And recently when I screened the film twice the past few years. Once for Gangs of New York and once for this film, The Departed, this gangster film I'm doing. And again, if you watch that take, how all the elements fall together, how you watch from the beginning of the take, I think it's about a 10-minute take. There's dialogue, and then the two characters move. Suddenly the sky, I think it starts to rain or something. You begin to hear a woman singing, and then they start to fight, and I think it looks very real, where one of the characters gets hit with a knife, and the tension of the two men pulling on the handkerchief, and the camera moves. Creates something that is an extraordinarily emotionally powerful moment. But it's that kind of thing too, where you know everything is working for the filmmaker when all those elements come together. I don't know whether it's the actors, the weather, the camera movement. Somehow, if he had designed it, I'm sure he did. But somehow, when you're working like that with a group, and I could see that everyone was, committed to making something special. And I say it all comes together, and so this is a very, that's one. It's one of the high points of my film going experiences, to see this and to be enlightened by this picture. Apesar de toda a riqueza simbólica e visual na ousada composição de imagens em cores fortes, Glauber Rocha julgava O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro seu filme mais comercial, que poderia ser visto como um filme de aventuras. Por isso, tinha certeza que não haveria problemas com a censura, o que de fato aconteceu. A trajetória definida pelos últimos filmes do cinema novo exprime-se em outro texto de Glauber Rocha, agora chamado de Estética do Sonho. Nele, o cineasta afirma sua consciência das mudanças políticas e mentais ocorridas na década de 1960, que impuseram alterações nos conceitos de arte revolucionária e na visão de seu tema correlato, a pobreza. Naquele momento, Glauber Rocha recusava qualquer estética. A Estética da Fome foi sua compreensão racional da fome em 1965, e, como a razão já não era sua medida de uma obra de arte revolucionária, defendia a mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda. Por isso, sua estética era então a do sonho, o único direito que não se pode proibir. A não superação da estética da fome, portanto, deveria ser respondida no domínio do sonho. A liberdade do artista seria o objetivo mais precioso. Assim, entre 1969 e 1974, o período mais crítico da repressão política da ditadura militar, os cinemanovistas dispersaram-se, cada um tentando continuar a filmar. Apesar da dispersão do movimento por conta da censura, fica claro, quando se analisa uma história recente, que o cinema novo não morreu e, como Glauber ansiava, o movimento trouxe uma identidade cinematográfica do país que está presente em diversos filmes nacionais até hoje. Alguns cinemanovistas voltaram a realizar filmes nos anos 80, incluindo o próprio Glauber Rocha, trazendo uma continuação desse legado do movimento. Temos também a retomada nos anos 90, que resgata boa parte do realismo presente nas obras da primeira fase. O Manifesto da Estética da Fome também marcou o cinema brasileiro e continua a influenciar até mesmo em produções atuais, como Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, onde a violência é a única resposta possível para a sobrevivência do povo que está sob ataque do colonizador. Por isso, mesmo que o cinema novo tenha sido encerrado como movimento, seu legado permanece vivo. Pra contar da minha história, verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido
esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E a terra